Glória a Deus, paz do Senhor, meus irmãos. Uma satisfação estarmos juntos. Uma semana que terminou, uma semana que começa, um novo domingo. Nós estamos reunidos, nós chegamos aqui com as nossas histórias. Cada um de nós com as suas histórias, com seus acertos, com seus erros, com as suas angústias, com as suas expectativas para a semana que começa, que se inicia nesse domingo. Estamos juntos. Esse é um domingo qualquer, como preguei de umas últimas vezes, talvez a última vez que estava com vocês. Todos os domingos são iguais, né? E nós, seres humanos, vamos buscando sentido nesses domingos. É um domingo bonito, novamente um domingo bonito. Às vezes é um domingo mais chuvoso, às vezes é um domingo mais ensolarado como esse. Mas todos os domingos são domingos, são dias ordinários, são dias como outros qualquer, como outro qualquer. É uma semana nova, como outra qualquer que vai começar. E a gente busca esse sentido, a gente encontra esse sentido na palavra. Nós somos pessoas, formam uma comunidade, cada um chegando aqui com a sua história. E nesse domingo, no primeiro dia da semana, buscam um sentido e encontram um sentido nessa palavra. É um privilégio para mim abrir a palavra novamente com os irmãos e percorrer essas letras e abrir um texto talvez muito conhecido. Esse texto que a gente vai ler hoje é um texto do Antigo Testamento, é um texto bastante comum, conhecido. No mínimo você já leu umas 40 vezes, sempre assim, que não tem nada de novo nas Escrituras. Se você leu a Bíblia uma, duas, três vezes, se você leu uma vez, se você escutou algumas vezes, aquelas são as mesmas palavras. Mas eu creio, e a Bíblia diz que Deus tem algo de diferente sempre para a gente. Então, nesse domingo, eu creio que a palavra vai se renovar nos nossos corações. Glória a Deus por isso. Deus tem algo de especial, tem algo de específico para os nossos corações. A reunião dos irmãos e cada um com a sua história, mas Deus tem algo de especial exatamente para você. Seu coração, eu creio nisso. Eu me ponho à disposição do Senhor para trazer essa palavra em nome de Jesus. Esse texto é um texto que está em 1 Reis, pelo livro do Antigo Testamento, no capítulo 19. Para você abrir, primeiro livro de Reis, capítulo 19. Vamos ler o versículo 5 até o versículo 9. E esse texto é conhecido, é o texto da caverna. Uma história bíblica bastante conhecida. E afinal, eu posso dizer que todos nós encontramos a nossa caverna. Em algum momento das nossas vidas, a gente encontra essa caverna, a gente chega nela. 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ler do 5 até o versículo 9. Versículo 5 diz assim: Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta e come. E olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: Levanta-te, come, porque o caminho é de sobremodo longo. Versículo 8 diz: Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, ou alguma versão diz ele foi fortalecido com aquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E o último versículo que a gente vai ler agora, o 9, diz: Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: O que fazes aqui, Elias? Elias, o profeta de Deus, na caverna. Elias não foi colocado por Deus na caverna, mas ele encontrou a caverna, né? A vida empurrou ele naquela caverna. E Elias está aqui numa caverna como uma referência de um crente, de um homem temente a Deus, e uma referência humana, de alguém que é possível, mesmo crendo em Deus, entrar na caverna. E aí é o que eu disse agora há pouco, na introdução, e repito, que pelo menos, para dizer uma vez, mas eu acho que a gente entra pelo menos umas 465 vezes na caverna, todos nós, ou pelo menos uma vez, entramos numa caverna. Elias literalmente está numa caverna, literal, mas eu quero dizer que muitas vezes nós entramos numa caverna
uma caverna psicológica, uma caverna de situação. O que é uma caverna? A caverna é um lugar onde você entra, é um lugar de angústia, é um lugar que você está sozinho, é um lugar escuro, é um lugar que você tem que resolver todas as coisas. Eu disse, nós estamos realmente aqui juntos, nós temos por hábito começar essa semana juntos, como igreja, nós somos aqui a igreja reunida diante da palavra do Senhor. A Bíblia diz que nas coisas mais ordinárias desse mundo, no vinho vai trazer dissolução, mas nos reunindo entre nós com salmos e hinos, nós vamos encontrar a escolha ideal. E é isso que nós estamos fazendo, nós fazemos isso a cada semana aqui. Só que eu e você, isso eu falo de demanda pessoal, cada um de nós, se já não entrou, está entrando ou está em alguns momentos sozinho, solitário, tendo que enfrentar um lugar escuro, em angústia, amargurado, e esse lugar nós vamos chamar, nós vamos combinar que é uma caverna. Elias entra numa caverna literal e nós muitas vezes estamos na caverna. E Deus me deu essa palavra e aos meus olhos e as histórias que eu conheço, está todo mundo bonitinho, parece que ninguém está na caverna. Deus falou para mim, não, vai lá e fala porque tem gente na caverna. Aí o pastor Felipe falou disso, de luta espiritual, de situações que nós estamos passando como igreja, individual, e Deus confirmou essa palavra. Essa manhã eu vim falar sobre caverna. Elias entra nessa caverna, como nós entramos? Né? O que nós chamamos de jogos psicológicos são escolhas que nós fazemos na vida. O pastor Felipe também falou sobre, né? Sobre aquilo, citando o filósofo, né? Falando de Deus, nas escolhas que nós podemos tomar, que é livre nós tomarmos essas escolhas, mas que com certeza nós vamos escolher de alguma forma aquilo que nós plantamos. Daquilo que nós plantamos que não é bom, a gente vai colher muita coisa ruim, com certeza. Eu quero ir ainda um pouco mais além. E a gente falou também desse versículo hoje do jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, nessa condição, até tomando escolhas boas nesse mundo. Presta atenção nisso. Você toma escolhas ruins e você colhe coisas ruins. E às vezes você, no meio desse mundo ruim, tomando boas escolhas, você colhe coisas ruins e você acaba no meio da caverna. Pessoas entram na caverna porque é claro que elas estão fazendo todas as escolhas erradas. No jogo psicológico da vida delas, estão tomando todas as escolhas erradas. Não tem como elas colherem coisas boas. E às vezes, tomando escolhas, fazendo escolhas boas, mas no mundo repleto de mal, no meio ao mal, tomando a posição correta, você vai experimentar a caverna, vai experimentar a angústia. Esse é o caso do próprio profeta. Então ele é sujeito a isso. E aí, o diabo adora falar isso para a gente, né? Falar, né? Porque você já está passando por aquele problema, você já está no meio da caverna, você já está angustiado, você já está solitário no escuro ali daquela caverna, e vem alguém ainda para falar, mas você sendo um crente, sendo um pastor, sendo um missionário, sendo um diácono, está passando por isso? Você na caverna? E aí, o que o diabo quer? Por que essa pessoa está falando isso para você? Ainda dizendo que você é um pastor, um irmão, uma irmã, uma diaconisa, né? Um crente, você vai toda semana e eu estou vendo que você está na caverna. O diabo usa as pessoas para falar isso para você. Você está nessa caverna escura, solitário, mas você, sendo um crente, para quê? Para que a gente jogue tudo para o ar e fale, então, agora que eu vou me entregar mesmo? Né? Essa palavra vem para a gente. Mas a palavra de Deus está aí para a gente ver que o Elias, o profeta de Deus, passou por isso. Ele entrou naquela caverna. Deus não empurrou ele naquela caverna, mas as situações o levaram para aquela caverna. Ele entrou naquela caverna e ele saiu daquela caverna. Quantos estão na caverna? Quantos Deus já está preparando porque vão entrar na caverna, nesse momento amargo, solitário? É duro, é pesado, é realista. A caverna, quando a gente está na caverna, a nossa tendência é parar, é desistir. E o versículo 9 fala da caverna, porém o versículo 8 fala de um anjo presente. A vida não é fácil, a caverna existe. Mas o versículo 8 fala que um anjo está presente e um anjo tem uma comida que fortalece.
uma comida sobrenatural, um pão que vem do alto. Deus tem uma comida. Então, no versículo 9, você vê um homem, crente como qualquer outro homem, vê um profeta de Deus. É possível alguém sendo crente a Deus entrar na caverna? A Bíblia diz no versículo 9 aqui, do capítulo 19 de 1 Reis, que é possível, ele está na caverna. Como ele chegou na caverna? O versículo 8 dá uma grande revelação. Antes que ele entrasse na caverna, o anjo apareceu e fortaleceu aquele homem com uma comida. Então, se você vai entrar na caverna, você está no lugar certo, se você vai entrar nela. Porque hoje você está recebendo a palavra de Deus, você está recebendo uma comida muito boa. Agora, se você está dentro da caverna, preste atenção, lembra um pouquinho. Você está dentro da caverna, mas você já foi fortalecido. Quando a gente está lá, na caverna, escura, solitária, enfrentando, agora nós estamos juntos, naquela hora não estamos juntos. Tem hora que é você sozinho que tem que enfrentar o momento amargo e escuro dentro de uma caverna. Sim ou não? Ninguém vai te salvar. É você clamando a Deus, é você sozinho no lugar escuro. Mas é o modo operandi de Deus que a gente vê aqui. A forma de Deus operar. Qual é a forma de Deus operar? O homem entra na caverna, Elias entra na caverna no versículo 9, mas o versículo 8 revela que antes dele entrar, o anjo chegou e deu uma comida que o fortaleceu. Seja fortalecido pelo Senhor, pela sua palavra. Semana após semana, domingo após domingo, nós consagramos, Senhor, esse domingo, diante da tua palavra. Aqui tem pessoas, meu Deus, que passaram pela caverna, estão na caverna, vão passar pela caverna, mas essas pessoas saíram no domingo, estão aqui diante dessa palavra. É algo que elas nunca ouviram falar? Não, é um texto conhecido de um irmão que estava na caverna, mas que antes de entrar na caverna foi fortalecido pelo Senhor com um alimento sobrenatural. Irmãos, Deus, a Bíblia diz isso, faz chover para justos, mas uma coisa é certa. Deus se mostra, age, se faz presente de uma forma especial e sobrenatural para alguns. Para aqueles que recebem como filho. Aqueles que o recebem como filho. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O poder. Essa comida é uma comida sobrenatural. Essa é uma comida de poder. Vai chover para justos e injustos. É um domingo como outro qualquer. As pessoas decidem estar onde elas querem. Você decidiu estar nesse domingo, consagrar e começar uma semana buscando ao Senhor. Porque essa comida aqui é sobrenatural. Aquela comida do versículo 8 aqui, também para Elias, é uma comida sobrenatural. Ele vai entrar na caverna, o outro vai entrar na caverna, você vai entrar na caverna. Quem nunca entrou na caverna? Todo mundo vai entrar. O que a Bíblia está revelando? Que antes de entrar na caverna, que o modo de agir de Deus é te fortalecer antes de entrar na caverna. E Deus está mandando dizer para você agora, estou super angustiado, eu estou dentro da caverna, eu estou no escuro, eu estou solitário, eu adoro meus irmãos me adoram, minha família, meu filho, minha mãe, mas é comigo dentro da caverna, naquela hora sou eu que tenho que resolver. Deus está dizendo para você, você está achando que você está sozinho? Eu te fortaleci com a minha palavra. Antes de você entrar na caverna, você foi fortalecido. Oi, alô, atenção, você está na caverna, você não chegou lá sem ser alimentado. Isso aqui não é brincadeira, isso aqui é alimento do Senhor. Deus te alimentou e Deus está te alimentando nesse dia. Não entra de qualquer jeito na casa do Senhor, não é impune que você escuta uma palavra. Isso aqui é alimento do Senhor. Pode falar para você que você não deveria estar lá. O Elias também não deveria estar lá. No versículo 2 diz que ele estava jurado de morte para morrer daqui 24 horas. Nós lemos do 5 ao 9, depois você vê o 2. Ele tá jurado de morte. E aí, era para um cara desse estar jurado de morte?
né? E a gente muitas vezes faz essa pergunta. Nossa, ninguém me reconheceu, né? E ninguém reconheceu o profeta de Deus, né? Ele estava completamente injustiçado. Ninguém resiste à caverna nessa vida. Ele não resistiu, a gente não resiste. E uma outra coisa é que nós criticamos muitas pessoas, né? As pessoas jogam isso para a gente em nome do diabo, que a gente está lá, e a gente adora criticar. Isso é um jeito da religião, né? De falar, puxa, mas também, né? Fez isso, fez aquilo, estava lá. Eu acho que é ainda mais complicado, como eu disse. As pessoas até tentando acertar e acertando nesse mundo de jazz maligno acabam entrando na caverna também, né? Então, é um jeito que a religião adora fazer, que é o jeito de criticar aquele que está dentro da caverna. Mas também entrou pelo aquilo. O que a Bíblia diz? Diz para você julgar? A Bíblia diz para você apoiar o irmão, para você ser suporte para o irmão, para você andar com o irmão nessa hora. O Elias podia dizer, e você talvez diga nessa manhã, por que eu? Por que uma sentença de morte para o homem de Deus? É a referência humana, é a referência de um crente. No versículo 2, ele é jurado de morte. Ninguém apareceu para dizer obrigado, mas muito pelo contrário, ele foi amaldiçoado. Seja bem-vindo ao mundo real. A Bíblia podia falar coisas tão bonitas, né? Mas ela conta essa história verdadeira que a gente vê o Elias passando e a gente passa por isso do mesmo jeito. Grande profeta de Deus, ninguém agradeceu, ninguém disse obrigado para ele. Muito pelo contrário, lançaram uma sentença de morte para ele morrer daqui 24 horas. Então, meus irmãos, o que nós temos de especial da parte de Deus? Nós temos esse alimento. Nós temos esse cuidado. E ainda lendo um pouquinho mais no versículo 11, a gente leu até o 9, no versículo 11 você vai ver que ele sai para fora da caverna e ele se põe no monte, e eis que o Senhor passava com grande e forte vento, porque é o que eu dizia, a presença de Deus, as coisas vão acontecer da mesma forma para todo mundo vai estar sujeito à caverna, vai estar sujeito às situações, vai estar sujeito aos problemas. E o ateu, não acreditando em Deus, ele está sozinho nesse mundo. Mas nós temos o Senhor e a sua palavra que fortalece. No versículo 11 ele diz, sai da caverna. E o Senhor estava presente e passava com um grande e forte vento, que é um símbolo do Espírito Santo. E que é um agir, é uma presença do Espírito Santo especial no Antigo Testamento. E que hoje, na plenitude do Espírito, é muito mais fácil para a gente perceber isso. O versículo 2 diz que passou o vento, e olha que símbolos interessantes, vem o terremoto e vem o fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e suave. Então o vento, o terremoto quer dizer agitação, a gente pede, né, para sair dos problemas, situações, mas o símbolo da presença de Deus aqui é um terremoto. E depois o fogo. O que é o fogo? A gente pede muito fogo, né, como pentecostal, mas o fogo é um juízo, né? Algo que vai resolver aquela questão. É muita responsabilidade para pedir esse fogo, mas a gente tem que pedir mesmo. Todo mundo está sujeito, mesmo o profeta de Deus a passar a entrar na caverna, no lugar de angústia. Por mais que falem que, nossa, você passando por isso, eu, Elias e a torcida de qualquer time que você quiser, do time de Deus, todo mundo vai entrar nessa caverna. E aí? Aí tem uma diferença daquele que serve a Deus e que não serve a Deus. Aquele que não considera Deus e que é um ateu que está jogado e sozinho no mundo, e aquele que acredita em Deus. E aquele que recebe Deus. E aquele que decide ser filho de Deus. Eu escolho, eu quero, eu creio que Deus veio através de seu Filho, Jesus Cristo, e aí você recebe esse poder de ser feito filho de Deus. E aí, quando você recebe esse poder de ser feito filho de Deus? Na ilustração desse texto. Aí Deus passa como um forte vento. Aí vem o vento e vem o terremoto. Caramba! Mas eu não queria nem ter entrado na caverna escura, sozinho.
E você está falando de Deus, e você está pregando o evangelho, e você está falando de terremoto? Terremoto! E o que mais? Fogo. Mas que tipo de fogo? Fogo, brincadeira, legal, reteté, legal. Mas não é só isso, não. Ou, melhor dizendo, fogo é juízo. Que o fogo venha queimar. Porque é inevitável que você entre na caverna, eu e você, naquele lugar feio, escuro, de amargura, solitário, terremoto nele e fogo que queime naquele lugar, e aí você descubra qual é o caminho que você vai tomar. Sai da caverna, vento, terremoto, fogo. E só isso, porque Deus é um Deus ruim? Não. Versículo 2 diz, em uma voz mansa e suave. Versículo 13, vamos ler. Versículo 13, texto que nós estamos lendo, 1 Reis, capítulo 19. Ouviu Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs a entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz que lhe disse, que fazes aqui, Elias? Deus pergunta, o que você faz aqui? Você entrou na caverna, você está sujeito a entrar na caverna, mas o que você está fazendo aí? Agora sai daí. Se você aceitou o vento de Deus, a presença de Deus, o terremoto que Deus pode causar, o fogo de juízo de Deus e uma voz suave de Deus falando com você, o que Deus está falando para você? Você já passou muito tempo na caverna, Elias. O que você está fazendo aí, Elias? O que você está fazendo aí, Beltrano, Ciclano, você? Você está na caverna? Essa palavra é para você, porque eu acho que está todo mundo bonzinho. Não sei por que eu estou falando de caverna. E Deus está falando, não, pode falar que tem gente na caverna. Mas eu acho todo mundo bonitinho. Eu também, está todo mundo rindo, todo mundo crente. E Deus está falando, mais crente do que Elias. Mauro, vai lá e fala, porque eu tenho certeza que tem gente na caverna lá. Se você está na caverna, Deus tem uma presença para você como Ele não vai ter para nenhum outro. Não se sinta mal por entrar na caverna, porque todo mundo entra. E deixou Elias aqui como referência para isso. Está entendendo o que Deus está falando nessa manhã? Deus está dizendo isso, todo mundo entra na caverna. Ah, minha caverna. Ah, porque não me agradeceram? Não agradeceram Elias, juraram Elias de morte, fizeram isso com você. Puxa, mas a minha caverna, toda caverna é assim. Toda caverna é um lugar escuro, é um lugar de angústia e é um lugar solitário. Lá na caverna, no lugar escuro, não vai ter o teu amigo, não vai ter o teu irmão. O negócio é com você. E com Deus. E se você é filho de Deus, Deus vem naquele lugar com seu vento, com terremoto e com fogo, e Ele fala suavemente para você, o que você está fazendo ainda aí? E no versículo 15 ele diz, volta para o seu caminho, vá em paz. E eu digo para você, vá em paz, bom domingo, uma ótima semana. Deus está dizendo isso para você. Todo mundo vai entrar na caverna. Alguns vão ter Deus, outros não vão ter. Alguns vão passar mais tempo lá porque tomaram escolhas, situações o levaram para ficar mais tempo na caverna, ou menos. E mesmo os que tomaram boas escolhas, acabaram entrando na caverna do mesmo jeito. Não fique mal. Deus está dizendo isso para mim, para falar isso para você. Você está mal porque você está dentro da caverna. Isso eu estou sentindo da parte de Deus. Algumas pessoas estão falando, puxa, mas caramba, mas eu não queria. Deus está dizendo, todo mundo está sujeito, o Elias também está. Mas eu sou um Deus presente. Quantos creem que essa é a palavra de Deus, que ela é uma comida que alimenta? Vai entrar na caverna o anjo, que é o ministrador, que significa, representa a presença de Deus, foi lá e deu uma comida que a Bíblia diz, que o alimentou, uma comida que o fortaleceu. Ele, antes de entrar na caverna, ele foi fortalecido por ela. Deus está te fortalecendo, já te fortaleceu. Está percebendo? Você estava, puxa, eu estou tão sozinho, está tão escuro aqui, essa caverna está tão insuportável. E quando você olha para você mesmo, você diz, puxa, mas olha, eu entrei nessa caverna agora domingo, mas no outro domingo recebi aquela
aquele alimento. Eu estou aqui, mas eu estou fortalecido. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos refletindo nessa palavra, selando essa palavra no nosso coração, ainda orarmos. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, juntos, por esse começo de semana, diante da tua palavra. Nós reconhecemos que precisamos caminhar essa semana, como todas as outras, com a tua palavra. É a tua palavra, é sobre a tua palavra, é sobre o teu cuidado que nós podemos andar, Senhor. É que nós podemos percorrer essa semana. Obrigado por mais uma semana, obrigado por mais um dia lindo como esse. Obrigado pelos nossos, por essa igreja, pelas nossas famílias, pelo que podemos fazer e temos essa nova semana, Senhor. Senhor, obrigado pela tua palavra que nos lembrou que apesar de estarmos juntos como irmãos, como família, e começarmos uma nova semana, semana após semana, sozinhos nós não estamos, porque estamos com o Senhor. Mas nos sentimos sozinhos e muitas vezes estamos na caverna. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor me falou para falar com essas pessoas, porque muitas delas se encontram na caverna. E você que está na tua caverna, eu quero que você fale com Deus. Você sabe o quanto escura ela é, quanta angústia e quanta solidão você encontra nela. Mas eu também entro na minha caverna, o Elias também, o irmão da sua direita, da sua esquerda, todos nós passamos por isso. E aquela pessoa que está lá fora, sem Deus, ela também passa. Ela também está na caverna dela, na situação dela. Mas ela não tem o Deus que você tem. Em nome de Jesus, invoque esse Deus que você tem. Porque esse Deus que você tem, Ele vem com um vento impetuoso, Ele vem com um terremoto sobre essa caverna, Ele vem com um fogo. Em nome de Jesus, da sua caverna, é você aí orando com Deus, da sua caverna, reivindica o fogo verdadeiro do Senhor, aquele que vem trazer juízo sobre aquilo que tem que ser feito. Para toda e qualquer situação, em nome de Jesus, presta atenção nisso e pede a Deus a um fogo restaurador do Senhor. Em nome de Jesus, eu quero que você faça esse exercício. Você ore com Deus, você aproveite essa oportunidade diante do Senhor. E você diga: Senhor, a minha caverna é essa, o meu problema que eu tenho que viver solitário é esse, e eu quero o teu fogo restaurador para resolver esse problema. Deus tem a solução para você. Quantos creem que Deus tem a solução para o teu problema? Pode dizer amém. Certamente, com certeza, Deus tem o fogo. Essa igreja pode reivindicar o fogo restaurador do Senhor sobre ela, sobre os irmãos. E você, como crente, reunido aqui como igreja, pode pedir definitivamente o juízo do Senhor, o fogo restaurador para essa situação, que você sabe qual é. Irmãos, como oba-oba, a gente pode pedir o fogo do Senhor. O fogo do Senhor, o juízo, não é oba-oba. É aquilo: Senhor, meu problema é esse, financeiro. Feche seus olhos e fala com Deus: meu problema é esse de relacionamento. Meu problema é esse e eu quero pedir para o Senhor o teu fogo nessa hora. O terremoto e o fogo. Com todo o temor e todo o tremor, eu estou pedindo, Senhor, em nome de Jesus, como ministro do teu evangelho, impõe as mãos sobre essa igreja, sobre essas vidas, sobre a minha família, sobre qualquer um. O Senhor sabe, e eles, mais do que ninguém, sabem qual é a caverna que eles estão. E o Senhor está falando que o Senhor vem com vento, o Senhor vem com terremoto sobre essa caverna, e o Senhor vem com fogo restaurador. Que o teu fogo restaurador venha sobre esses problemas e traga solução. Porque o Senhor quer dizer para elas o que elas estão fazendo ainda nessa caverna. Você falou com o Senhor? Amém? Você pode falar ainda com o Senhor, você pode ser muito sincero com Deus.
Não perder essa oportunidade do primeiro dia no domingo. Um Deus que vem com vento, vem com terremoto. Isso está simbolizando que Deus vem com tudo. Que Deus é um Deus presente. Esse símbolo está dizendo que Deus não é um Deus ausente. Esses símbolos estão dizendo que Deus é um Deus que vem com tudo sobre o teu problema, sobre a tua caverna, sobre a situação. Deus não quer que você sofra. Quer que você resolva as coisas, que você seja uma pessoa melhor, feliz, que você faça bem para as outras pessoas também. Então você conta o seu problema. Ele vem. Se você falou com Deus, você consegue ouvir a voz do Senhor mansa e suave que diz: você pode sair dessa caverna. Talvez esteja dizendo para você sair agora. Talvez Ele esteja dizendo: olha, você vai resolver isso, aquilo, outro. Porque você estava jogando para debaixo do tapete e você não estava querendo ouvir. E eu já tinha te falado, por uma irmã, por um filho, pelo outro, pelo amigo. E você se fez de surdo. Deus está dizendo que tem gente se fazendo de surda. E que Ele já mandou essa mensagem. O fogo dele já veio porque alguém te disse, você leu a palavra, escutou alguma coisa. E Ele está dizendo: eu quero que você saia da caverna. Você vai ter que fazer isso e aquilo outro. Deus cobra de você como filho que você tenha dever de fazer isso e aquilo outro. Está fazendo esse juízo. Mas Ele está dizendo para você: volta para o seu caminho. Deus quer você no caminho. Ele é o caminho. Jesus é o caminho, Ele quer que você vá no caminho. Nós somos os do caminho. Nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos. Nós te glorificamos. Toda a glória é ao Senhor, todo o poder é teu, Senhor. Toda a condição é tua. E nós somos distraídos, perdidos. Nós acabamos entrando naquela caverna. O Senhor não é um Deus qualquer. Isso aqui não é uma reunião qualquer. Isso aqui é um monte de gente que estava na caverna. Mas que o Senhor é um Deus que vem com tudo. Obrigado a Deus, porque o Senhor veio com tudo. Veio com vento, veio com terremoto, veio com fogo. Vem com cuidado, vem com alimento que fortalece. Porque comi aquela comida fortaleceu. E não é de hoje que o Senhor nos fortalece. Isso é um pouco da tua comida, semana após semana, dia após dia, manhã e tarde e noite. A gente entra e sai da caverna das nossas situações na vida. Nós somos o Deus que vem com tudo. O Senhor está falando, por que a gente está ainda nessa caverna? Então o Senhor falou com cada um nessa noite, nessa manhã. Meu Deus, fala mesmo, eu te peço. Comigo, com a minha família, com cada pessoa aqui, com cada família representada. Ensina, meu Deus, que o teu Espírito, nosso professor, ensine a cada um de nós, com fogo, com juízo, aquilo que nós devemos fazer. Que o Senhor não quer que ninguém sofra e fique na caverna. Obrigado, Senhor, nós te glorificamos pela tua bondade, porque o Senhor disse para nós, através da palavra hoje, volta para o caminho. Bom domingo e uma ótima semana, volta para o caminho. Obrigado, Senhor, nós recebemos isso, nós te glorificamos por essa semana que o Senhor nos dá, junto com os irmãos e cada um de nós nas nossas demandas pessoais. Mas crendo que nós não estamos sozinhos, que nós temos os irmãos. E como o Senhor também disse através da tua palavra, que não é para a gente criticar, mas é para a gente ser apoio um para o outro. Obrigado, Deus, por essa palavra que eu posso trazer no teu nome e apoiar os irmãos. E todos nós nos darmos as mãos e voltarmos ao caminho. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Volta para o caminho. Nesse domingo, nessa semana, uma boa semana. Em nome de Jesus. Amém.